Senhores, se tem uma coisa que incomoda muita gente hoje em dia, certamente é o homem solteiro, tranquilo, que tá gastando o próprio dinheiro e vivendo a sua vida de boa. Aí vem depois as bochileiras dizendo: ai amiga, porque esses homens estão solteiros, eles têm medo de mulher de verdade, só pode ser. Medo não, pelo contrário. Hoje em dia é um ato de sabedoria e a gente vai falar agora sobre isso aqui. Você já reparou como algumas mulheres parecem ficar indignadas com o fato de um homem estar feliz sozinho? E isso acontece porque para elas a lógica é simples. O homem só existe para trabalhar e gastar dinheiro com mulher. Mas quando o cara resolve virar o jogo, quando ele diz: quer saber? Agora eu vou gastar o meu dinheiro comigo mesmo. E é aí que você vê que começa o chororô. E é engraçado porque essas mesmas mochileiras são as que vivem pregando a independência feminina e dizem que não precisam de homem pra nada. Mas amigo, basta o cara estar de boa, indo pro bar com seus amigos, viajando, comprando aquele videogame dos sonhos que sempre quis, comprando aquele novo carro, aquela nova moto que era um sonho. Aí depois elas já começam: ai amiga, olha esse fulano aí, só quer saber de curtir, só quer se aparecer, ele é muito imaturo. Imaturo? Ou será que esse homem apenas só decidiu parar de sustentar pessoas ingratas? Homens, esse vídeo é pra vocês, queridos. Uma pergunta. Por que, caralhos, vocês não chegam na gente? Cê é louco, não compensa. Perguntando a gente quem, Júlia? Gente, eu fiz uma pesquisa de campo no Daily. Olha isso. E, tipo assim, eu já vinha percebendo isso há muito tempo. Desde que eu comecei a sair com meus 15 anos, nenhum homem, nenhum chega na gente. Fica sossegado que vai piorar. É assustador, porque eu achei que era só comigo. Eu fui perguntar. Assim, eu fiquei até assustada, gente. Tá? Não sou só eu, não. Eu tava até comentando que, assim, eu saio todo final de semana, gente. E eu não lembro da última vez que um cara chegou em mim. Quero realmente saber o que se passa na cabeça de vocês. Tipo, vocês se sentem intimidados? É mesmo, é? Vocês se sentem, tipo, inseguros? Não. Assim, hoje em dia, os caras que chegam na gente, no máximo, é um que você dá fora e pergunta se a amiga tá solteira. Pra mim, isso aqui não dá. Por favor, não façam. Não façam, só não façam, tá? Tipo, você não quer, vai amiga. Então, gente, eu acho isso péssimo, péssimo. E aí você acha que é brincadeira, né? Até você sair e você ver que isso realmente acontece. É assustador. Continue. Para os que insistem, gente, que é o que mais tem, é chato você insistir, você vê que a garota não quer. Mesmo se você acha que é doce, ela não quer. Se ela quisesse, ela teria ficado com você, meu filho. Então, assim, é uma dúvida que a gente tem. Se vocês tiverem uma resposta plausível, por favor, deixa nos comentários. A realidade é que a liberdade masculina é um tapa na cara de quem acha que homem tem que estar sempre à disposição de modernete. E o homem que escolhe ser solteiro e cuidar de si mesmo, ele quebra essa narrativa de que todo cara precisa de uma mulher para completar a vida. Elas falam: ai amiga, esses homens não querem mais compromissos, não tem mais atitude, eles estão todos medrosos. Medrosos não, digníssimas, apenas muitos homens cansaram desse jogo e de caírem em ciladas, e com razão, porque, por exemplo, hoje, casar ou morar junto é praticamente assinar um contrato onde você pode sair com metade do que tem, ou pior, acabar cheio de dívidas. O cara desperto que analisa esse cenário, ele pensa: eu tô fora. Você tá vendo aquela minha amiga ali na extensora? Tô vendo sim. Ela disse que se você não parar de olhar pra ela vai chamar a polícia. Cê é louco, não compensa. E incomoda porque o homem solteiro feliz, ele representa o que muitas mulheres não querem admitir, que é que elas não têm o controle absoluto dos relacionamentos. Olha como que tá a vida dos homens hoje sem mulher. O cara trabalha o dia inteiro, chega em casa a hora que ele quer. Se ele quiser ir pra casa, ele vai. Se ele não quiser, ele passa em outro lugar. Chega em casa, esquenta lá uma comida, ou liga, pede, leva uma cerveja, toma. Se não quiser, toma no bar. Chega em casa sem falação na cabeça. Vai lá, toma teu banho, assiste tua série de TV, ou então pega, vai dormir. No outro dia vai trabalhar. Me diz, qual é a vantagem que eles estão tendo de ter uma mulher chata que fica falando na cabeça dele o tempo inteiro, sendo que eles estão se virando muito bem sozinhos. Desde cedo, a sociedade ensina que o cara precisa se casar, ter filhos e sustentar uma família. E quando um homem diz não para tudo isso, ele acaba quebrando todo esse ciclo de narrativa. E tem muitas bochileiras que se dizem independentes, mas na realidade elas são apenas frustradas, enquanto elas estão aí se matando para pagar boletos ou tentando encontrar um beta provedor. O homem solteiro convicto, porque justamente relacionamentos hoje em dia são
um empreendimento de alto risco e muito pouco retorno. E os caras veem que é muito mais viável gastar com qualquer coisa que beneficiem eles próprios do que se endividar para bancar alguém que só reclama e ainda quer metade dos bens se o relacionamento, enfim, não der certo. Ninguém mais vai querer se relacionar. Vai ficar pior. Vai ficar pior. A situação vai ficar insalubre, como elas dizem. Primeiro que hoje elas falam que os homens não chegam mais. Vira e mexe, tem vídeo na internet, tem notícia em jornal, a crise do flerte, falando que os homens não chegam mais nas mulheres, que a mulher tá lá, o cara tá lá no barzinho, na festa, na balada, no aniversário, no churrasco, o cara não chega. Parece não... que eles estão querendo criminalizar isso aí, né? Qual? Lei do não é não. Não, se essa você lei for do não... flertar com alguém ali e ela falar que você chegou nela e ela falou que não, você vai preso por aquilo ali. Você viu isso? Não, isso daí sim. Não, isso daí já existe, né? Já existe? Já existe. Na balada, inclusive, se você chegar na mulher e ela dizer, ó, esse cara tá me incomodando aqui, tô me sentindo assediado, sabe o que vai acontecer? O cara sai de lá com a polícia e vai direto pra delegacia. Estar solteiro nos dias de hoje não é apenas uma escolha, é um ato de inteligência. Quer saber o porquê? Vamos aos fatos. Primeiro, liberdade financeira. O cara que gasta com o que quer, sem ninguém no pé perguntando se ele comprou mais um jogo pro seu PS5, ou porque ele foi assistir aquele jogo nos estádios com os amigos, ou porque ele foi naquele barzinho. Segundo ponto, a tranquilidade emocional. Você, solteiro convicto, não vai ter drama, não vai ter aquela briga chata, não vai ter aquela chantagem emocional do tipo, se você me amasse, eu faria isso ou aquilo. Não vai ter essa perturbação mental. Ao contrário, você vai ter mais paz mental para agir e tomar decisões. O terceiro ponto, você vai ter mais tempo para si mesmo. Geralmente, né, a gente que está solteiro, a gente pode focar muito mais nos nossos hobbies, na carreira ou em especializações para se recolocar de maneira mais eficaz no mercado de trabalho. E é claro, focar em coisas que na sua rotina são coisas produtivas e que importam para você. Agora vamos falar um pouquinho da hipocrisia, porque veja bem, essas mulheres que reclamam dos homens solteiros são as mesmas que vivem dizendo e pregando que não precisam de homem pra nada. Se tem uma conversa que eu tenho tido ultimamente com minhas amigas, foi que puta que pariu, a gente vai pras festas todas lindas, maravilhosas e ninguém chega na gente. Assim, não é porque sou eu não, gente, mas eu por minha arruma fico bonitona, carretona mesmo, e ninguém chega nem pra pedir pra dançar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né, não, eu só posso estar feia, eu sou feia e eu tô me enxergando bonita. Mas não, eu entendi tudo. A pandemia que é culpada disso tudo, porque a gente se acostumou com esse negócio de curtir story, de curtir foto, e agora quando chega cara a cara, ninguém quer falar com ninguém. Mas pra falar a verdade pra vocês, eu sinto falta daquelas encaradas que a gente dava no meio da festa. Olhava pra pessoa, a pessoa olhava pra gente, ficava só esperando tocar aquela música gostosa de dançar coladinho pro cara chegar na gente. Tô odiando essa nova fase. Por que os homens não chegam mais nas mulheres? Os homens não chegam mais porque quando um homem flerta com uma mulher, ele é acusado de assédio. Porque o movimento das mulheres, a cultura do cancelamento e as narrativas da internet destruíram os homens. Porque agora, tudo que os homens fazem pode ser criminalizado. Porque basta a mulher abrir a boca para acabar com a reputação de um homem. Porque cerca de 80% das denúncias feitas nas varas de família são falsas. Então, a pergunta seria, por que os homens iriam se arriscar? E você vê um chororô delas incomodadas, porque, aliás, com o fato de muitos homens não estão querendo um relacionamento sério para nada. Então, você já vê daí que há uma dualidade nesse discurso feminino, que uma hora elas querem ser empoderadas, não precisam de homem para nada, mas quando elas estão metralhadas e rodaram no carrossel com as fortes emoções, querem zerar a quilometragem, achar um Betinha provedor, aí no caso elas querem ser as tradicionais conservadoras com esse discurso, cadê os homens de verdade? Cadê os provedores? Cadê o cara que abre a porta do carro? Cadê o cara que paga o jantar? Sendo que elas lutaram, muitas delas lutaram e defendem esse discurso com unhas e dentes. Então, essa dualidade da hipocrisia que elas querem viver o melhor dos mundos, elas querem as benesses do feminismo e, no caso, os benefícios do tradicionalismo, né? E muitas delas, no subconsciente, se incomodam porque é aquela velha história. Se elas veem homens felizes, pelo simples fato de não estar com ninguém, isso incomoda muitas delas, porque é aquela velha história. Não precisa de mim, mas não quero que seja feliz sem mim. Pois é, os homens de hoje em dia estão percebendo que não precisam estar em um relacionamento para serem felizes, certo? Eles estão entendendo também que pode ter uma vida plena sem se prender a ninguém. E muitas vezes essas pessoas querem controlar, né? Ou se aproveitar deles. Aí você se pergunta, essas mulheres dizem que os homens solteiros são egoístas, mas egoístas por quê? Porque não querem se sacrificar por alguém que não os valoriza, porque decidiu viver para si mesmo. Amigos, senhores, vocês têm que entender que se isso é ser egoísta, pensar em si mesmo é ser egoísta, que continuemos assim,
Afinal de contas, o que incomoda mesmo não é o homem solteiro, mas o fato dele ser feliz sem seguir o roteiro que a sociedade impôs pra ele. As mulheres têm mais raiva dos solteiros convictos, né? Que seguem o seu próprio caminho, porque eles escancaram para os outros homens que é possível viver assim também. Então, meu amigo, se você tá solteiro e feliz, continue. Não ligue para o chororô das modernetes nas redes sociais, das mal amadas, né? Que fazem esses videozinhos. Viva a sua rotina, invista em você e deixa o recalque dessas digníssimas passar. Afinal, como diz aquele ditado, quem tá feliz incomoda. Então, deixe suas opiniões respeitosas aqui, senhores. Curte o vídeo, né? Para o YouTube entender que tá sendo relevante o meu trabalho. Para vocês receberem também, ativa o sininho para vocês receberem um conteúdo novo. E se inscreve no canal. Valeu, tamo junto. Até mais.